Amém, meus amados? O texto bíblico base é o texto de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Versículo 1 e 2, que diz assim: Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, vamos repetir? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu Pai, oramos pedindo o Teu poder, a Tua presença, assim como já temos clamado. Pedimos, Pai, o fogo do Teu Espírito preenchendo, aquecendo os nossos corações, de forma, Senhor, que venhamos a ter anseio pela transformação, pelo poder do Senhor manifesto em nós, transformando as nossas vidas. Nos ensine, Senhor, como que isso se dá. Nesta manhã, que seja de grande valia para a nossa edificação. No nome de Jesus, amém e amém. Hoje pela manhã, meus irmãos, nós estaremos estudando sobre o processo de transformação que foi manifesto na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Deus gerou na vida dele muito material, tanto é que nós temos aí a própria carta aos Romanos, que é um dos livros mais profundos do Novo Testamento, por que não dizer de toda a Bíblia. Profundo porque em uma pequena frase você encontra muito a ser explicado para poder, então, haver edificação. Quero relembrar o que significa edificação. Edificação significa a construção, aquilo que é construído em nós. E, é claro, sob a ótica do que o próprio Jesus disse em Mateus, no capítulo 7, o finalzinho do Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Ele declara que aqueles que estão edificados sobre a rocha são as pessoas que ouvem a palavra e as praticam. E os que estão edificados sobre a rocha, esse passou o que todo mundo passa, transbordou o rio, soprou o vento, deu a chuva contra ela, mas ela não caiu. Aguentou a enchente, aguentou a tempestade e não caiu. Então, ali nós temos uma base e também, é claro, o entendimento de tantos outros textos a respeito disso, como o Salmo 1, declarando que bem feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Uma declaração clara de que aqueles que não são influenciados pelo pecado, mas sim pela palavra. O texto diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei meditam de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Eu me recordo de uma série de mensagens que pregamos aqui sobre as 4 estações. O texto base era o texto de Salmo 1. E, em resumo, a base para estar firmado é a Escritura Sagrada. A Escritura me fará inabalável. A glória não é de quem é inabalável, viu, irmãos? A glória é
da palavra de Deus em nós e, portanto, do próprio Deus. Um dia me perguntaram, pastor, a palavra de Deus é maior do que Deus ou Deus é maior do que a palavra dele? Eu digo, é o mesmo nível, né, irmãos? É o mesmo nível, porque ele vela para cumprir a sua palavra, e a sua palavra glorifica a ele no cumprimento. Então, está no mesmo nível, a sua palavra é a essência manifesta dele. Então, eu quero nessa manhã, porque o próprio Paulo falou aqui em Romanos 12, no verso 2, ele disse que o alvo não seria se amoldar ao mundo, mas seria ser transformado pela renovação do vosso entendimento. No começo do culto, eu gostaria que você abrisse em Atos 9 novamente, Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Eu quero aqui ler com os irmãos, agora a continuidade, mas antes, só relembrando aqui a nossa caminhada. Nós caminhamos nesse texto falando sobre, lemos vários textos bíblicos evidenciando que o projeto de Deus é que nós fôssemos transformados. Nós lemos o texto de Romanos 14, 18, do verso 13 ao 18. Nós lemos 2 Coríntios 4, 16, 2 Coríntios 5, 17. Nós percorremos o entendimento base do texto de Romanos 12, é claro, o versículo 1, em especial o versículo 2. Nós lemos o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Nós nos debruçamos sobre o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 17, até o verso 24, que dá ênfase a respeito da transformação que Deus quer gerar em nós e que ela acontece espiritualmente nas nossas vidas, mediante a renovação do nosso entendimento. Nós lemos também a respeito da vontade de Deus, o texto de Efésios, capítulo 5, o versículo 10 especificamente, 2 Coríntios 4, 16, Efésios 5, verso 17, que fala mais a respeito disso. Nós, é claro, estamos percorrendo esse caminho porque entendemos que é dessa forma que nós somos edificados. A edificação, a construção de que, na hora da situação em que eu me encontrar enfraquecido, eu devo fazer algumas perguntas. Primeiro, eu tenho ouvido a palavra? Primeira pergunta. Pois quando Jesus declarou que os que vão permanecer inabaláveis são os que ouvem a palavra. A segunda pergunta que eu preciso fazer é: eu tenho praticado o que eu tenho ouvido? E ao viver essa realidade, nós podemos esperar o que está escrito na palavra. A palavra de Deus, no Salmo 23, declara o salmista dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse primeiro versículo, ele vai explicar o que vem depois. Ele vai explicar o que é que ele não vai deixar faltar. O Senhor Deus não deixará faltar pastos verdejantes. Ele nos guiará a águas tranquilas. Duas coisas precisamos aqui na terra: alimento e água. O corpo humano não vive sem alimento e sem água. Quem é que nos conduz a isso? O Senhor. Mas Ele também é aquele que garante que, se eu passar pelo vale da sombra da morte, haverá um consolo, a sua vara e o seu cajado. A vara e o cajado é a mesma coisa, porém o lado dessa vara, o cajado, parte superior, a vara, a parte de baixo, é uma declaração de que Deus me manterá no rebanho. Ele me puxará de volta para o rebanho, ou se eu precisar mesmo de um açoite, né? Ele vai também fazer isso com a parte da vara.
E é claro, irmãos, o texto bíblico está dizendo que nós vamos passar situações complicadíssimas. Recentemente eu falava mais uma vez sobre a necessidade que nós temos de nos libertar da falsa presença de Deus. Qual é a falsa presença de Deus? O entendimento de que, se eu não tenho problema, Deus está me abençoando. E se eu estou passando dificuldade, há algum problema acontecendo. E absolutamente a fé cristã é suportar as situações. E é claro, o Senhor Deus, se a sua situação for de pecado, o Senhor Deus, é claro, por meio do seu Espírito, o Espírito Santo, irá direcionar você e, é claro, você há de reconhecer e se arrepender. Mas falta para nós um pouco mais. Por quê? Porque nós vivemos num tempo onde tudo é descartável, e eu considero até que já passou esse período descartável. Nós estamos num tempo muito mais elevado, onde as pessoas querem tudo rápido, e isso tem influenciado, inclusive, a igreja. Como que influencia? Quando a pessoa olha que ela precisa ler a palavra para ter o seu entendimento renovado, são 66 livros. E então, no mundo onde as pessoas não têm paciência para ler, e muitos não foram criados, para não dizer a maioria, com a cultura da leitura, a pessoa então estabelece que é muito complicado, muito difícil. Eu quero aqui, irmãos, dizer para os irmãos uma coisa muito séria. Por exemplo, uma pessoa que não aprendeu o básico para ouvir a palavra, que eu considero que quando lemos estamos ouvindo, ela se converteu e ela não tem leitura, como diz aí a maioria de nós já ouviu essa expressão. O que se trata isso? Ela não sabe ler suficientemente ou ela não sabe nada. Ela não sabe escrever e muitas vezes sabe o seu próprio nome. O que fazer diante da conversão? Eu sou chamado a retomar os estudos, porque eu não posso viver sem Escritura Sagrada. Não posso. Veja bem, o que é que faz uma pessoa permanecer sem tirar o empecilho que está entre ela e a palavra? E é claro, eu não gosto de ensinar isso porque pode ser que alguém a faça sem necessidade. Eu já encontrei situações de pessoas extremamente idosas que não tinham leitura, como diz a expressão. E eu aconselhei a pessoas ao redor que queriam ver a conversão e a edificação, que se comprassem um aparelho de som, um pequeno aparelho, hoje em dia, muito simples ter um pequeno aparelho, e pequenino, até com pendrive, você encontra um que cabe até no bolso, que tem áudio suficiente e que pode ser colocado ali para a pessoa ouvir a palavra. A palavra, hoje, você encontra ela em áudio. Isso é muito bom, porém, a meditação, a Bíblia é muito clara, a meditação, ela está ligada ao ato de ler, refletir, estudar e caminhar até o fim. Portanto, não haverá tanto ganho quanto a forma convencional. Irmãos, eu quero relembrar aqui algumas coisas, só para os irmãos terem uma ideia como nossa vida mudou. Não é? Nossa vida mudou muito. Na época bíblica, uma pessoa ia dormir pouco depois que o sol sumiu. Pouco depois, isso era comum. E eu não vou dizer a época bíblica, mas eu acho que na época do meu avô, isso já era comum em todas as famílias. Escureceu, meu avô morava na roça, escureceu, a lamparina não ficava muito tempo acesa. Então, a pessoa ia dormir. E logo cedo, ela acordava. Essa era a realidade que, se hoje você for impor, em um tempo onde as pessoas, irmãos, foi o homem que inventou, não foi Deus, viu?
E eu não estou tirando o mérito de Deus, porque o homem só faz alguma coisa se Deus permitir. Então, Deus está permitindo tudo isso. Nós fizemos a luz. O homem fez a luz artificial. E veja a diferença do que nós fizemos e Deus fez. A luz que o homem fez, ela tem uma incidência que você não vê a olho nu, de luz azul. A luz azul, ela faz mal para a vista, faz mal para a sua visão. Você vai encontrar, por exemplo, na internet, óculos para quem está tendo dificuldade ou trabalha num lugar que tem muita luz artificial. Ela precisa usar o óculos que drena a luz azul, que impede a luz azul de entrar no olho. Quem são essas pessoas, por exemplo? Pessoas que passam o dia todo diante do computador. Essas pessoas terão problema de visão. E aí você entende por que tantos acabam tendo essa dificuldade, aí eu estou até me incluindo, porque faz o que? Eu acho que 3 ou 4 anos que eu tomei conhecimento disso. E tratei de, quando adquirir o próximo óculos, é um pouco mais caro, mas você precisa adquirir ele com esse tratamento na lente, para que você tenha menos incidência. Só que, mesmo com esse tratamento, nós estamos em um mundo onde você está conectado num celular, parte muitas horas do dia, dependendo, ou a TV, ou a lâmpada da sua casa, ou qualquer outra iluminação artificial. Todas feitas por nós. Aí eu considero que até o motivo de glorificarmos a Deus, porque a luz que Deus criou não faz mal ao corpo e à vida, aos olhos, em nada. Somente o que o homem fez. Isso é para ficar humilde, viu? Quando o homem se encher o peitinho e ficar se achando, ele criou problema para ele mesmo. Estou resumindo aí, viu, irmãos? Criou problema. E aí vem uma série, uma semana, por exemplo, peguei puxão de orelha, né, porque eu estava ouvindo uma palestra sobre a necessidade de dormir, e que a necessidade de dormir, ela é enorme, porque cada vez mais o homem dorme menos, porque ele pode dormir menos. Para os irmãos terem uma ideia, nós criamos, inclusive, ferramentas para isso. Eu não uso mais, mas um dia já usei, energético, né? Eu já fiquei no período de seminário, então. Fiquei a noite toda para terminar trabalho, né? Eu me lembro que era um material difícil de ter, tinha uma outra pessoa muito humilde, não tinha recurso, e ele perguntou se eu poderia emprestar o que eu já tinha conseguido. E eu disse para ele que, ele perguntou que horas que eu ia terminar o trabalho, né? Eu digo, acredito que 3 horas da manhã eu tenha terminado. Aí ele perguntou para mim, eu posso bater a sua porta 3 horas da manhã? Irmãos, 3 horas em ponto ele estava lá para pegar o material. E 7 horas da manhã nós estávamos dentro de sala. Ele tinha dormido? Não. Aquele irmão, ele conseguiu das 3 às 7 da manhã fazer um milagre. Aliás, até hoje eu me lembro dele. Aquilo era uma cabeça de gênio, né? Ele conseguiu estar dentro de sala às 7 horas da manhã com isso. Então, nós usávamos, sim. Energético, você conhece, muita gente usa, não é bebida alcoólica, viu, irmãos? Um dia eu fui citar energético para uma pessoa, se escandalizou, como se fosse bebida alcoólica, mas aí depois eu descobri que lá no mundo as pessoas usam junto com outras coisas, né? Com outras bebidas. Mas nós estamos falando de algo que é vendido no supermercado, não é bebida alcoólica, porém, aquilo destrói o corpo humano, deixa a pessoa acordada, mas aquilo acaba. Por quê? Porque você foi criado para parar 1 hora do dia, pelo menos 6 horas por dia, e parar dormindo. Aí, como eu disse, eu peguei um puxão de orelha, porque eu sou desses, né, que não durmo muito, e estou buscando me reeducar. Por quê? Porque nós fomos ensinados a sermos os donos da nossa decisão, e às vezes decisões vão contra o que Deus criou. Deus criou o corpo humano, e o corpo humano precisa ser tratado devidamente. Aliás, isso é defendido até por pregadores
como sendo um pecado, porque é o templo do Espírito Santo. E você deve cuidar bem do templo do Espírito Santo. Eu não vou dar um estudo sobre isso aqui, eu estou só citando que nós criamos um mundo que ele agora trabalha para dizer para nós que nós não vamos fazer uma série de coisas. Como assim? A pessoa observa o padrão que ela tem que seguir, que é o padrão do passado, e ela não quer porque ela está acostumada com o padrão que o nosso tempo determina, que a nossa cultura, criada pela tecnologia, ela determina. Você imagina, já tem testes para robôs que vão atuar com você na sua casa como auxiliar. Vamos imaginar que isso já estivesse vigorando. Você sabia que ia ter pessoas que iam colocar o robô para ler a Bíblia para ela enquanto ela ouve? Eu estou dando isso como exemplo. Isso já é possível, né, na internet. Mas já é possível, de certa forma, até mesmo com algumas coisas da tecnologia, como aquela voz que está disponível ali para responder perguntas na internet. Pelo menos duas são concorrentes entre si, já são presentes aí no dia a dia. Então, tudo isso nos leva para uma outra realidade que não tem a participação daquilo que foi nos ensinado nos primórdios. Em outras palavras, irmãos, a fé cristã ela é firmada do formato simples. Você vai meditar de dia e de noite. De dia e de noite. Salmo 1. Essa meditação, ela agora tem uma concorrência, a vida ativa, a vida extremamente ativa para tantas coisas. Não é? A vida simples, quando eu era bem pequeno, os canais de TV tinham até 5 canais. Hoje são centenas. Recentemente tinha uma empresa de streaming, né? que você liga lá e assiste o que você quiser, filmes. Agora tem pelo menos umas 6 concorrentes. Né? Tem umas 6 concorrentes pelo menos. E a pessoa agora tem uma concorrência muito maior de possibilidades. Estava vendo outro dia, irmãos, filmes que passam no cinema, rapidamente agora estão nesses meios de entretenimento. Então, tudo isso, a pessoa olha para essa vida e ela vai ser tentada a viver essa vida e olhar para a proposta bíblica, que é uma proposta num outro formato, e ela não conseguirá conciliar. Eu estou tocando num assunto que explica que uma pessoa, ela precisa se ater a isso, senão nós vamos ver o que temos visto. Pessoas que não conseguem manter a vida espiritual, não conseguem ajudar alguém. E a transformação, aqueles que conseguem, tem áreas da vida que não são transformadas. Não são. Passa 1 ano, 2, 3, ela luta contra os mesmos problemas, as mesmas coisas. Eu quero deixar claro que a palavra de Deus, ela não só fala da transformação, mas ela mostra a transformação na vida dos servos de Deus. Então, se hoje nós não estamos vendo essa transformação, há algum problema, mas não é com Deus e a sua palavra. É sim conosco e com a forma que nós interpretamos. Então, em outras palavras, eu disse para você, releia o mundo que você está vivendo, como eu estou relendo. Reveja seus gostos, suas atitudes. Reveja sua agenda pessoal. Reveja como você está cuidando de você, de forma que a sua vida seja edificada, de forma que o Senhor seja Senhor da sua vida. E é isso que nós nos propomos
a estudar nessa manhã. Eu quero ler com você aí agora Atos capítulo 9, conforme eu pedi. Nós lemos aí a conversão, o momento no começo do culto, lemos que ele ia para Damasco prender os cristãos. No caminho de Damasco, aliás, ele vê o Senhor. Ananias vai até ele, ele é curado e ele é batizado, versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantou-se e foi. Vamos lá, irmãos, verso 18 do capítulo 9. Levantou-se e foi batizado. Verso 19. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo, na sinagoga, pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que o ouviram, estavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar presos aos chefes dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Entenda aí, irmãos. O texto da palavra, para quem lê assim várias vezes, ele deixa algumas perguntas no ar. Primeiro, Saulo, ele estava convicto de que os cristãos faziam parte de uma seita. Ele estava convicto de que eles tinham que ser parados. É o que diz aí o texto, logo no início. Vamos reler. Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigia-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, notaram aí? Alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o levassem preso a Jerusalém. E aí vem o texto que diz que ele se aproxima, então, de Damasco. No caminho para Damasco, então, o Senhor o converte. E aí ele está convicto de que é uma seita, e de repente ele começa a pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus era o Cristo, conforme está escrito aí no verso 22. A pergunta é, como que uma pessoa convertida, de repente agora, já sabe tudo sobre Jesus? É uma boa pergunta, não é? Será que isso, o texto, ele conta a história certinha a respeito de Paulo? A história a respeito de Paulo conta de forma certa, porém, não cumprindo um padrão, porque o texto de Atos dos Apóstolos não tinha o objetivo, não tem, aliás, o objetivo de contar sobre a vida de Paulo. Atos dos Apóstolos já está dizendo, é os Atos dos Apóstolos. Eu me lembro que no período do seminário, estudando o Novo Testamento, houve um desafio dentro de sala, onde nós íamos estudar para descobrir se o nome Atos dos Apóstolos estava correto ou deveria ser escrito Atos do Espírito Santo. Não que nós fôssemos mudar, né, o título, mas a Bíblia vai relatar o que o Espírito Santo estava fazendo, movendo a igreja, direcionando tudo. Você vai encontrar, por exemplo, Paulo dizendo que o Espírito Santo o impediu de ir para tal lugar. Então, dado a incidência de uma grande manifestação do Espírito Santo, seria então correto dizer que há um meio termo, ou que muito mais são os atos do Espírito Santo? E isso, na verdade, terminou que todos entraram em consenso de que é Atos dos Apóstolos. Mas aquela fomentação do assunto, o assunto fomentado se deveria ser ou não, serviu para afirmar um entendimento. Atos dos Apóstolos visa falar do que aconteceu com a igreja depois.
e jamais poderia responder um caso específico de forma satisfatória, um dos apóstolos. Mas é falado um pouco de cada um, e é claro, muito mais de Paulo, mas não com vistas a contar a história de Paulo, os detalhes de tudo que aconteceu. Então é contado de forma superficial, contado os principais fatos, mas alguns detalhes, somente lendo em outros textos. E eu quero ler com os irmãos, então, esse texto, que é o texto de Gálatas, capítulo 1. Paulo escreve aos irmãos da Galácia. A Galácia era o ajuntamento de várias cidades, e era a região da Galácia. E ele manda uma carta àquela região, e ele explica a respeito da sua conversão. Eu quero agora ler com os irmãos aí, Gálatas capítulo 1, nós vamos ler a respeito disso no verso 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus: pois já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Só até aí por enquanto. Paulo era realmente extremamente zeloso, certo, irmãos? Tanto é que ele, ao ver os cristãos, o que estava acontecendo aqui? As sinagogas estavam sendo esvaziadas e as reuniões deles, dos cristãos, estavam agora prosperando. E o judaísmo estava sendo cada vez mais enfraquecido. E ele, que era zeloso das tradições dos seus pais, vamos lembrar aí que o judaísmo ele nasce 180 anos antes da época de Jesus. Aqui já tinha pelo menos aí 180 com os 35 anos de Jesus, 33 anos, aliás, aproximadamente, nós temos aí 200 e alguma coisa. Nós estamos falando do pós-Jesus ter morrido, porque quando nós lemos lá 180 anos, é do dia em que Jesus nasceu para trás. 30 anos que ele começa seu ministério, você soma aí 180 anos com 30, já deu aí 210 anos. Então, nesse momento, ele está falando dessas gerações, e é claro, seus pais, e ele excedia aqueles que tinham na sua idade também a mesma conduta. Mas isso nós vamos ler em outro texto daqui a pouco. Versículo 14, mais uma vez. Na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Na verdade é nesse texto, o outro só reforça. Nós vamos ler Filipenses daqui a pouco. Excedia a minha nação e a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Verso 15. Quando, porém, aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse aos gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então veja bem, o texto, ele estava no caminho para Damasco quando se converteu, certo? Quando ele fica cego, vamos entender um processo aqui. A luz que ele viu era uma luz mais forte do que o sol do meio-dia, e era o horário de meio-dia. A hora que Jesus se manifestou para ele, convertendo, se revelando a ele, foi no horário do meio-dia. Meio-dia. Isso está escrito no relato de Paulo, quando ele dá testemunho perante as autoridades e perante o sinédrio. Ele fala muitos detalhes nesses episódios.
E num deles ele diz, claro, Atos dos Apóstolos diz que é o horário assim, meio-dia, mas ele fala em um dos relatos, se eu não me engano, no relato do Sinédrio, que ao meio-dia, no horário do sol mais quente, em outras palavras, brilhou uma luz que excedia a luz do sol. Qual o propósito do Senhor, irmãos? O propósito de Deus foi chamar a atenção de Paulo, e é nessa luz poderosa que ele viu, que ali provavelmente não, é que o texto mostra, né? Ele ficou com aquela experiência, com aquela cegueira. A última coisa que ele viu foi o clarão. E ele fica cego, com seus olhos impedidos, na hora da cura cai como que escamas, e ele volta a enxergar. Qual o efeito dessa atitude da parte do Senhor? A sensação que nós podemos ter, se nós nos colocarmos imaginando, é que esse homem que tinha toda a autoridade para prender os cristãos, ele descobre que ele não é nada. Que Deus é mais brilhante do que o sol que ele mesmo criou. E que ele é quem toma de conta de quem ele quer. E faz parar o homem do jeito que ele quiser. Toda a Bíblia vai mostrar isso. O gigante Golias estava lá botando banca por 40 dias. Deus mandou um garoto e resolveu a situação. Estava lá o rei do Egito, o faraó, construindo cidades e cidades, se achando todo poderoso, e Deus manda 10 pragas e destrói tudo, acaba com tudo. E o povo de Israel continua próspero, pois nenhuma praga vinha sobre o território de Israel. E o Egito, irmãos, termina quebrado financeiramente. Só é você ver cada praga e o que ela gerou de prejuízo. Quebrado. Quem é que manda mesmo? É o Senhor. Deus poderia ter libertado Israel, o povo de Israel, na primeira praga. Mas o texto vai mostrar, inúmeros textos vão demonstrar, que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar o seu poder. E depois, o efeito disso, todas as nações ouviram que Deus libertou o seu povo de forma extraordinária, de forma que o povo, quando caminha para Canaã, você vai encontrar o relato de povos que tiveram medo, porque tinham ouvido o que Deus tinha feito no Egito. Deus estava divulgando a respeito da sua aliança com Israel e do seu poder. Então, aqui o texto demonstra claramente que o Senhor Deus manifestou algo extraordinário. Agora, retornando para o texto de Gálatas 5. Gálatas capítulo 1, versículo 15, desculpe. Quando, porém, aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho a mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. E aí vem aonde nós paramos. Tampouco subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então aqui, o que aconteceu? Ele, do caminho, ele é levado para a cidade, ele é curado por Ananias, nós lemos já Atos 9, e logo em seguida o texto de Atos diz que ele vai ter com os discípulos. Aqui ele esclarece que ele não foi ter com os discípulos. Ele foi para onde? Foi para onde, irmãos? Vamos dizer juntos? Foi para... Não. Ele só foi para Damasco depois de ir para a Arábia. Eu faço questão de perguntar, irmãos, porque aí se tiver alguém que talvez não entendeu muito bem, te explicar isso, não adianta continuar. Ele foi para a Arábia. O texto de Atos diz que ele se converte e ele vai, então, ter relacionamento com os discípulos.
Houve uma quebra ali. E aí isso é ótimo, irmão, a gente está ensinando aqui, porque você é normal, você descobre que você é normal. Como assim? Para pensar. O homem excedia no judaísmo, ele entendia tudo sobre a lei, se converte, é curado 3 dias depois, e 3 dias depois ele está discutindo, provando que Jesus é o Cristo. Vem cá, você quando se converteu, você não sabia nem por onde ia começar a ler a Bíblia. Você, né? Essa pessoa, irmãos, ela fica assim, rapaz, meu Deus do céu. Inteligente era Paulo, né? Mas aí você percebe por que ele foi para a Arábia, irmãos. Meu amigo, a cabeça desse homem agora tinha que ser reformulada. Ele tinha que rever toda a lei. E onde é que ele errou? Na compreensão. E aí nós vamos entender um pouco da cabeça dele, de como é que estava a cabeça de Paulo, lendo o texto de Filipenses. Mas antes eu quero finalizar aqui esse texto. Entendam aí, irmãos, segura aí um pouco, calma. Versículo 18, mais uma vez. Depois, passado 3 anos, desculpa, na verdade continuando no verso 18, né? Vamos ler o verso 17 e continuar, então, para dar melhor entendimento. Tampouco subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Aí sim ele volta para Damasco. Quanto tempo ele passou na Arábia? Vamos continuar. Depois, passados 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo diante de Deus, testifico, que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia. Somente tinham ouvido dizer, aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Entenda aqui, esse texto, ele traz algumas coisas importantes de compreendermos. Ele, quando se converte, ele vai para a Arábia. Essa tradução que eu li, a tradução contemporânea, você vai encontrar traduções que mais claramente vão deixar claro que ele vai para a Arábia, e esses 3 anos que ele diz no versículo seguinte, é o tempo que ele passou na Arábia. E ele volta agora para Damasco, e o texto de Atos conta, de Damasco em diante, como se ele nunca tivesse saído de Damasco, e ele saiu de Damasco. Quando eu disse assim, você é normal, é que ele precisou estudar novamente o Antigo Testamento. Paulo não tinha nada de Novo Testamento, o Novo Testamento ainda seria produzido. A maior parte dos evangelhos é 30 anos depois que Jesus morreu. O mais antigo é o texto de João, mais antigo. O último a ser escrito dos 4 evangelhos. Não havia nenhum material, irmãos, escritos. O evangelho era passado de pregação em pregação, de ensino em ensino, e na conduta das pessoas ele era visto. Aí vem o entendimento por que Ananias e Safira foram mortos. Veja bem, não havia nada escrito. Estava manifesto o reino de Deus no meio da igreja. Atos 2, o derramamento do Espírito, eles são cheios do Espírito Santo, os apóstolos. O que Ananias e Safira estavam ali aptos para gerar? Uma
corrupção no meio da igreja. Como assim corrupção? Eles queriam aparecer, você conhece já o texto. Barnabé vende uma propriedade e entrega tudo aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira vendem uma propriedade, acham um dinheiro muito, mas não querendo abrir mão de também seguir o exemplo de Barnabé, se apresentam dizendo, esse aqui é o dinheiro todo da propriedade. Você já conhece a palavra, o próprio Pedro aborda dizendo, olha, o que fizeste, por que permitiste o Satanás encher o vosso coração? Tendo-a vendida, não era tua? E o valor não ficaria em teu poder? Ou seja, irmãos, Deus, Ele não deseja que nós façamos isso, né? A propriedade é sua. Se você quer para você, faça o que você quiser. Mas eles venderam para agora fazer o que não era devido. O que não era devido? A pessoa dá uma oferta para aparecer. E eles queriam aquela fama que agora Barnabé tinha. Só que a diferença entre os dois é que Barnabé era um homem de Deus e de todo o coração tinha feito. Ananias e Safira estavam planejando uma falsa piedade. O que é a piedade? É a conduta santa agora manifesta, vista pelos homens. Uma conduta onde se preza pela prática do amor, da fé, da conduta respeitosa aos olhos de Deus. E o texto diz que eles são confrontados, os dois morrem. E logo em seguida, irmãos, eu já até preguei aqui sobre esse texto, logo em seguida o texto diz assim, e ninguém ousava participar ou se unir à igreja. Mas logo em seguida, diz que os apóstolos faziam grandes sinais e milagres no meio do povo e caíam na graça do povo. E o Senhor Deus acrescentava a cada dia à igreja os que iam sendo salvos. O texto é uma maravilha, né? Porque de repente diz que ninguém ousava, mas logo em seguida diz que a igreja crescia e se fortalecia, e muitos eram os milagres que aconteciam, e o Senhor Deus acrescenta na primeira conversão 3.000, depois 4.000, e no primeiro século havia pelo menos 100.000 pessoas convertidas. Isso é a história da igreja que relata. Mas no texto bíblico, a primeira conversão em massa, 3.000, depois 4.000. Meus irmãos, por que na primeira parte do texto diz que ninguém ousava participar, se unir à igreja? Todas as pessoas que pensavam, espera aí, eu quero muito ser parte dessa igreja, mas essa igreja, o pessoal morre se fizer errado. Epa, vou não, senão vou morrer. Não vou morrer. Então, as pessoas que tinham a conduta de Ananias e Safira não ousavam, respeitavam a igreja. Irmãos, é uma coisa que pouca gente sabe, né? Percebe ao ler. Nós temos a Bíblia na mão e às vezes a gente parece que imagina Pedro com a Bíblia na mão. As cartas de Paulo, né? Os evangelhos. Não tinha, irmãos. Jesus havia deixado tudo isso neles. A palavra de Deus estava nos discípulos. Qual é o grande problema hoje? A pessoa se converte, tem a Bíblia e acha que isso é tudo. Se a Bíblia estiver na mão e não no coração, dá até rima, né? Não adianta. Não adianta. Pastor, me perguntaram, a Bíblia tem mais autoridade aberta ou fechada? Irmãos, é cada pergunta, né? Mas eu digo, a Bíblia tem autoridade, irmãos, fechada, aberta, mas o alvo pelo qual ela foi produzida é estar no seu coração. Né? O alvo dela é esse, e o Senhor vela para cumpri-la. Então, quero deixar claro aqui para os irmãos isso.
É muito importante compreender esses princípios que nós estamos ensinando aqui. Nós não podemos abrir mão desses princípios. Até hoje, irmãos. Agora, por que hoje Deus não anda passando aí a régua, né? Os Ananias e Safira, tem gente, irmão, só Jesus na causa. E aí eu estou falando de uma forma geral. Quantas coisas nós já contemplamos, quantas pessoas você mesmo já viu. A pessoa até carregava a Bíblia, mas só a misericórdia de Deus, aí multiplica um pouco, se é que é possível. Porque a misericórdia de Deus é a misericórdia de Deus extraordinária, independente, mas é uma força de expressão que eu estou usando. Por que é que não é mais assim? Meu irmão, a Escritura Sagrada foi produzida. A Escritura foi produzida. Naquele momento não tinha Escritura. Ou Deus baixa a mão em cima, ou a igreja não tinha conseguido prosperar como prosperou. O que é que Deus estava dizendo para o povo? Nada de vir com falsidade. Se você se converteu, se converteu. Se não se converteu, permaneça então, mas não venha. E aí, irmãos, eu não posso deixar de falar isso, né? Às vezes a gente está orando pelos desviados. Senhor, salva, converte. Não sei se você notou, toda vez que eu oro por um desviado, eu digo assim: Senhor, que ele volte, mas volte como o filho pródigo voltou. Que ele caia em si. Quem é que já notou isso, irmão? Sempre eu faço isso. Sempre eu estou orando dessa forma. Porque se o desviado voltar desviado ainda, não vai prestar, irmãos. E às vezes a gente fica derramando lágrimas, né? Ah, pastor, será que se a gente for visitar? Meu irmão, eu digo para você, você pode e deve visitar. Mas você não esqueça que se ele não voltar convertido, nós estamos enrolados, irmãos. A igreja vai se tornar um local de reunião de gente que não quer nada. Porque, olha, meu irmão, volte, volte. Você tem que estar, é melhor estar aqui do que estar lá fora. Meu irmão, o desviado não. O desviado já ouviu a palavra. Ele tem que pegar na cabeça mesmo. Agora, o perdido, a pessoa que não conhece a fé, nós vamos abraçar, amar e dizer, meu irmão, que o Senhor Deus toque o seu coração. Claro, nós vamos dizer isso também para o desviado, mas eu estou falando assim pesado, porque nós queremos, às vezes, converter as pessoas. Só Deus pode converter o homem, irmãos. E qual é o grande problema que nós temos? Porque se você crê que só Deus pode converter, você vai jejuar e orar pedindo a Deus. Mas se você acha que você converte, você vai ter até culpa, porque se a pessoa morrer daquele jeito, eu não fiz o suficiente. Meu irmão, eu quero deixar claro para você que os salvos, o Senhor Deus já escreveu o nome deles, eles já foram eleitos antes de terem nascido. Nós só não sabemos quem são. E é bom deixarmos claro, não vamos ser guiados por vista. A pessoa pode estar dura de coração na sua frente, mas você deve lembrar que o Senhor Deus é especialista em quebrar corações. Mas nunca, jamais atribuir a si mesmo a conversão de ninguém. Meus irmãos, eu sou consciente disso. E isso tem que causar em nós um impacto. Deus é Deus. E Ele é suficiente para salvar. Agora, resta saber se você está em pleno cumprimento da vontade dEle. Você está, então, tranquilo. Então, o texto de Gálatas, voltando aí para o texto de Gálatas, ele mostra que aconteceu muita coisa nessa conversão, após essa conversão de Paulo. Eu quero, para encerrar, ler o texto de Filipenses. Abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia, que Deus traga quem está afastado e convertido, salvo, abençoado. Não é? Diz o texto assim, Filipenses 3, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Veja bem, o tema aí é a verdadeira justiça. Olha só o que Paulo diz. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor.
escrever de novo as mesmas coisas. As mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confirmarmos na carne. Antes de prosseguir, irmãos, o entendimento aqui de Paulo é o seguinte: ele está dando uma palavra para os irmãos de Filipe, e ele está dizendo, olha, cuidado com quem não é crente, está no meio de vocês. Ele chama de cães, ele chama de também cuidado com os falsos, os maus obreiros. O que é um mau obreiro? Uma pessoa que não está ensinando a Escritura, que não está preparado para isso, pois o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. Se ele não maneja bem a palavra da verdade, não deveria ser um obreiro. Aqui é uma liderança. Cuidado com os líderes que não são preparados. Cuidado com a falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? A circuncisão teve o seu trabalho, ela encerrou-se em Cristo Jesus. E aí Paulo chama de falsa circuncisão, porque ela não garante, quando ele diz no final assim, em vez de confirmarmos na carne. Alguma tradução diferente aí, no texto de Filipenses? Diga aí outra tradução desse versículo. Não confiamos na carne. Pastor, mas a carne tem tudo de ruim, pastor. É prostituição, impureza, lascívia, dissensão, facção. Irmãos, Paulo não está falando da carne, obras da carne. Ele está falando daquilo que você vê no Evangelho. Lembra quando os judeus iam até João Batista, e eles vinham para batizar-se, e inclusive os líderes religiosos vinham também. E aí João Batista disse, olha, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês podem até dizer que são filhos de Abraão. Por quê? Porque eles estavam acostumados a dizer que não precisavam se converter. Eles já eram descendentes de Abraão e eles já eram abençoados. Ou seja, eles eram circuncidados conforme a orientação que Deus deu a Abraão e depois normatizada pela lei. Então eles estavam com a segurança na carne, a sua carne havia sido derramado sangue. Eles tinham o simbolismo da salvação, pois eles estavam aliançados. E aí Paulo está dizendo, não confiem, não sejam confirmados na carne, ou confiados na carne, pelo fato, é claro, de serem aliançados segundo a circuncisão. Muito bem, mas sim, o próprio Paulo diz no verso 3, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Esse nos gloriamos é dizer, nossa salvação está em Cristo, não é em nós. Nós não nos salvamos, foi Cristo que nos salvou e nós nos gloriamos nisso. A glória é de Cristo. E quando ele diz, nós adoramos no Espírito, versículo 3, exatamente essa palavra que ele diz, nós que adoramos, nos gloriamos no Espírito, nós que adoramos a Deus no Espírito. Irmão, só essa palavra aqui, no Espírito, significa, Paulo está falando o seguinte, quando você estava morto, você não podia adorar a Deus, você estava nas trevas. Quando você se converteu, você recebeu o Espírito Santo, seu espírito foi recriado. E você passou a existir na luz, porque ele transportou você das trevas para a luz. E agora, por causa dessa obra no Espírito, você adora a Deus
genuinamente. E aí Paulo vai usar essas palavras. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Espírito aí está com letra maiúscula, é o Espírito Santo. O Espírito Santo conectou você com Deus. E nos gloriamos em Cristo, em vez de confirmados na carne, ou confiados na carne. Verso 4, todos juntos, ouvindo a sua voz. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ele cumpria tudo. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considero perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de que Cristo Jesus, meu Senhor, de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Só até aí um instante. O que tem a ver esse texto com Gálatas capítulo 1? Por que Paulo foi para a Arábia? Irmãos, literalmente, se você vai estudar o texto, a Arábia era constituída por maioria de povos que moravam no deserto. Paulo passa 3 anos em terras desérticas. Seus companheiros do local, os beduínos. Por que ele foi para a região desértica da Arábia? Primeiro, porque ninguém queria ir para lá. Segundo, tinha pouca gente, comparado com as cidades. Portanto, um ótimo lugar para ele ter tranquilidade e ele refazer sua fé. Esse texto diz que ele abriu mão de tudo. Ele perdeu tudo para ganhar a Cristo. E aqui vem um ensino fortíssimo. Irmãos, na semelhança de Paulo, nós fomos encontrados quando nos convertemos, cheios de doutrina das religiões que tivemos contato, cheios de ensino dos nossos pais no contato da convivência da criação. E se você não foi criado com seus pais, se você não teve tanto contato, ou eles eram pais distantes, ainda que morando junto com você, você foi gerado no entendimento de vida. E quando você se converte, você tem agora que abrir mão de tudo que você tem aí dentro, para você poder ganhar a Cristo. Na visita de sexta-feira eu abordei isso quando li o primeiro versículo das Bem-aventuranças. O primeiro versículo do sermão de Jesus diz que os pobres de espírito, eles serão portadores do reino de Deus. Por que eles serão? Porque eles lançaram fora tudo que tinham e eles ficaram vazios, e o termo é pobre de espírito. Espiritualmente não tenho nada que concorre com a palavra de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui, olha, eu excedia na confiança da carne, eu era circuncidado da descendência. Pastor, mas por que ele teve que listar tudo isso? Haviam pessoas circuncidadas que eram romanas, por exemplo, pessoas de outras nacionalidades que se tornavam aliançados com Deus por meio da circuncisão. E Paulo estava dizendo, eu não, eu sou da genuína descendência, eu aprendi tudo sobre a lei, mas eu descobri que tinha que abrir mão de tudo isso para poder ganhar a Cristo. Irmãos, o princípio da transformação que Paulo declara em Romanos 12 é que eu não devo me amoldar ao mundo, mas eu devo ser transformado pela renovação do entendimento.
o seu entendimento tem que ser renovado. E por que ele não é renovado? Porque Deus, para muitos irmãos, existe uma mentalidade que Deus tem que convencer você. Irmãos, eu já passei essa etapa, eu agradeço a Deus por isso. Mas não foi fácil, não. Pense no homem duro. Eu me lembro que quando Deus falou comigo assim, eu quero você em tal bairro, você vai ter um povo meu ali. Foi quando eu fui para o ponto de pregação que a igreja tinha, um ponto de pregação que tinha sido iniciado por missões nacionais. Foram cerca de 1 mês de trabalho. E eu assumi aquele ponto de pregação. Eu sabia que eu iria para aquele bairro antes de começar a evangelização, de eles estarem ali. Foi pelo menos 4 meses Deus martelando no meu coração. Deus martelando no meu coração, irmãos, antes de tudo se formar para ir para aquele lugar. Antes de missões nacionais firmar compromisso com aquele trabalho, antes de sermos comunicados que aquele grupo de trabalho iria trabalhar ali. Deus já tinha falado comigo, eu quero você em tal bairro, eu tenho um povo meu ali. E eu dizia para Deus, não, Senhor, eu não posso fazer isso agora, olha o que eu estou fazendo. E eu me lembro, irmãos, meu pai me ensinou uma fala assim, nunca esqueça, é muito forte, irmãos, estou contando isso para você ver como é forte. Meu pai, eu tinha 9 anos de idade, ele dizia, meu filho, um homem tem que se sustentar. E ali ele dizia para nós fazermos algum trabalho que ganhássemos algum dinheiro, que ajudássemos em algum gasto. E eu me lembro que eu já comprava os meus cadernos e já financiava também a minha farda da escola. Com 9, 10 anos de idade. Hoje em dia é um crime, né? Se fizer isso, os pais podem sofrer até alguma pena. Mas naquela época, irmãos, isso foi tão bom, foi tão importante. Não deixei de estudar por isso, pelo contrário, aprendi a valorizar a farda, aprendi a valorizar os cadernos, porque eu mesmo, logo cedo, já tinha adquirido alguma coisa. Hoje em dia, quem conta essa história é capaz de alguém dizer, o pastor está mentindo no púlpito. É ou não é, irmãos? Eu estou contando aqui só realidade, que muitos aqui sabem disso e terem vivido. Eu duvido se o Samuel, era normal isso ou não era, Samuel? Normal. Hoje em dia, se você conta, essa geração está tão distante da realidade, que se você conta, rapaz, é ruim, 9 anos, rapaz. É ruim, tem um menino de 9 anos lá em casa, o menino só sabe dormir. O menino não sabe de nada. E o pastor ganhava dinheiro. Meu irmão, eu quero dizer para você, Deus tinha que me convencer. Olha só que arrogância da minha parte. E o Senhor disse assim para mim, você vai largar tudo. Mas, Senhor, para quê? Não, mas eu consigo trabalhar e me dedicar lá ao trabalho. Não, não, eu quero você 24 horas voltado para isso. Irmãos, eu podia dar conta de trabalhar só de manhã, mas Deus queria, e ponto final. Foram mais ou menos, daquela fala em diante, cerca de 3 meses eu trabalhando contra a vontade de Deus. Eu não abri a mão, e eu me lembro endurecido. Passei muita situação difícil na área financeira, muito difícil. Eu já contei aqui vários testemunhos, andei a pé quilômetros, porque não tinha nem o dinheiro do ônibus. Mas não era por falta de poder de Deus, irmãos, era Deus quebrando a minha vida. E hoje em dia, se Deus for fazer a metade disso, a pessoa diz que ela está desviada, está com que Deus nada. Isso é o diabo me dando chicoteada. Porque a pessoa não suporta ser tratada, ser quebrantada. Meus irmãos, nós precisamos abrir mão do que nós recebemos. Aquela fala do meu pai, que tinha uma ótima intenção, não há culpados aqui, né, irmãos? Meu pai tinha a melhor intenção do mundo, mas aquilo reverberava no meu coração. Como agora eu vou depender de alguém? Eu me lembro, irmãos, quando eu fui receber a primeira oferta, eu não tinha sustento nenhum. Sustento nenhum.
E nem estava trabalhando. Fui chamado em casa de vagabundo algumas vezes. Porque minha família não entendia como assim largou tudo. E aí, para terminar, eu tinha lá umas ferramentas dos negócios, eu disse, ó, dê tudo. E eu saí distribuindo compressor de ar comprimido, pistola de pintura, saí dando ali para quem ele mandou dar. E aí piorou quando eu cheguei em casa, que souberam que eu tinha aberto mão de tudo, literalmente, né? Pegou os bois, fez o churrasco, que nem o profeta Eliseu lá, e as madeiras e fez o fogo. E aí que eu fui mesmo xingado. E eu me lembro, irmãos, muitas vezes humilhado, porque eles não entendiam. Como assim agora vocês estão com a Bíblia na mão? E eu fui receber a primeira oferta. Uma pessoa chegou e disse, olha, irmãos, e Deus foi enfático. Na época eu tinha umas camisas maravilhosas, né? Eu tinha umas roupas muito top. E aí Deus olhou assim para mim, não, você não precisa dessa roupa toda, você vai dar. Aí eu saí distribuindo, fiquei lá com algumas camisas só, e revezava aquelas camisas. Tinha uma calça jeans para usar. Eu contei aqui a história dessa calça também. Mas era porque isso, porque Deus estava quebrando a minha vida. Eu não podia concorrer. Como que eu ia aprender se eu tinha uma verdade minha? Meus irmãos, como nós somos duros de coração. E Deus, às vezes, precisa fazer isso, dar umas pancadas na gente. Eu peguei muita pancada. E eu me lembro muito bem que quando eu fui receber a primeira oferta, eu me senti ali muito mal com aquilo. Por quê? Porque reverberava no meu coração. Um homem tem que se sustentar trabalhando. E eu não conseguia ver outra forma de sustento, além do trabalho. E Deus estava quebrando a minha vida. Estou contando a minha experiência, cada um tem a sua. O seu coração é único, você é único diante de Deus. Mas eu estou dizendo aqui que a renovação da mente, ela passa por receber a palavra. Mas receber a palavra só consegue quem abriu mão de tudo. Paulo pegou o judaísmo que tinha sido inserido nele, e ele fez de tudo isso refúgio. Esse texto mostra, irmãos, que certamente Paulo, nos 3 anos que passou na Arábia, ele estava descobrindo que nada do judaísmo podia continuar. Nada. E eu pergunto nessa manhã, como está a sua vida? Que nível de tratamento de Deus você já recebeu? Como está o seu coração diante do Senhor? Quando Deus fala com você, você corre para obedecer? Ou você tem argumentos a expressar diante dele? Você que sabe o que é bom para você, como está a sua vida, como estão os seus, o que é que Deus falou com você e quando Ele falou a última vez? Eu quero, meu irmão, convidar você à oração nesta hora. Porque a Bíblia diz assim, fique de pé no seu lugar. E se achando nele, verso 9, e se achando nele não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquele que é mediador da fé em Cristo, que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que Paulo está dizendo é, eu abri mão do que eu acreditava para receber a genuína justiça de Deus, Cristo Jesus. O que eu quero é conhecer Cristo, verso 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Para que de algum modo, leia aí, meu irmão, que para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Senhor, eu te peço, Senhor,
misericórdia sobre as nossas vidas. Meu Senhor, nunca foi necessário a pregação do Evangelho tanto quanto agora, essa sensação que eu tenho. Mas nunca foi tão escassa a pregação da palavra. Nunca foi tão pouco o número daqueles que são genuinamente zelosos pela obra do Senhor. Senhor, nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Retira toda altivez do coração, toda dureza do coração, Senhor, e que nós possamos abrir mão de tudo. Abrir mão daquilo que nos separa da genuína fidelidade. E que nós venhamos abraçar de verdade, Senhor, o conhecer a Cristo. Meu Pai, que cada um tenha anseio por ver a Tua face. Nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos, não muito, não demais, mas precisamos completamente, desesperadamente. Senhor, nos dê o anseio por lermos a Tua palavra. Nos dê sede e fome da Tua palavra, e se não tivermos, nos dê a perseverança de buscarmos até termos. Nos ajude, Senhor. Levante as suas